Eu falei em outro vídeo sobre a imprensa germânica oculta do sul do Brasil, que era os jornais que eram vinculados no sul do Brasil em alemão, tá? Isso era do Brasil Colônia, em República Velha, quando existia toda uma imprensa no Brasil que era em alemão para os imigrantes, né? Para os colonos alemães. E eu vou deixar a sugestão esse vídeo para vocês assistir ali, né? Clique aqui no card aqui em cima. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as coisas mais inusitadas e mais engraçadas que eu já encontrei em jornais antigos, tá? Do sul do Brasil. Então eu vou falar sobre as coisas. Então aqui tá o site, ó. O site Documento Público, que é o site que eu cuido, que tem traduções para o português de jornais antigos, né, do Brasil. E quais foram as coisas mais engraçadas que eu já encontrei nos jornais antigos? Bom, tem esse jornal aqui, que é o Rio Negrense de 1910, tá? Fala sobre o vermicida G. Bortig, uma área de classificados que estava fazendo a propaganda sobre o vermicida, tá? Então, isso aqui estava escrito tudo em alemão, evidentemente, foi traduzido para o português. Os vermes intestinais eram um problema muito grande nessa época, né? Então, tinha essa propaganda do vermicida no jornal. E basicamente o classificado estava escrito assim: reconhecido como o melhor remédio para eliminar vermes intestinais, a eficácia garantida e seguro para crianças, disponível na maioria das farmácias. Daí tinha uma notinha embaixo. O senhor B.B. atesta ter visto uma menina eliminar mais de 300 lombrigas utilizando esse produto. Ou seja, grande propaganda que eles estavam falando que tinha um cliente desse germicida que já atestou uma menina eliminar mais de 300 lombrigas. Isso, na época, era um costume os pais dar o vermicida para a criança e depois ficar monitorando a criança para ver se ela ia expelir algum verme, né? E se expelisse o verme, contar, né, quantos vermes a criança tinha eliminado e contar entre os vizinhos. Fulaninho expeliu 50 vermes ontem, o outro expeliu 100, e esse aqui realmente deve ter sido o vencedor. 300 lombrigas, uma única criança que foi eliminada utilizando esse produto. Então, essa é uma das notícias mais bizarras que eu já vi para ser publicada num jornal, né? Ainda bem que eles mantiveram o B.B. como um anônimo, né? A outra notícia incrível que eu achei aqui foi essa do Deutsche Zeitung, 1987 aqui, edição 58, né? A qual o senhor Krausoft, ele publicou na área de classificados também um agradecimento, né? Esse cara aqui, ele publicou no jornal, então esse aqui vocês podem ir direto na publicação original aqui, já vamos para lá, tá? Então, na área de classificados aqui, tá? Então, aqui está a própria notícia do jornal de agradecimento do Krausoft, tá? Então aqui ele agradece, aqui em cima da minha cabeça aqui está a notícia de agradecimento do Krausoft. E o que significa, e o que tem nessa parte do jornal? Ele fala assim: por meio desse expresso meu agradecimento aos residentes de Ponta Grossa, Curitiba, especialmente aos alemães pelo apoio que eu recebi. Depois de ter sido capturado pelos Guaranis em Mato Grosso há 3 anos, só agora foi possível escapar. Através de dificuldade, fome e esforço, fiz meu caminho até Ponta Grossa. Chegando lá completamente desprovido de recursos e sem saber como prosseguir, os alemães me ofereceram apoio. Uma coleta de fundos permitiu que eu viajasse de trem até Curitiba e de lá para Joinville, onde minha esposa e meus filhos menores receberam seu provedor, que talvez tenham considerado como perdido ou morto por uma ausência involuntária de 5 anos, que os alemães de Ponta Grossa e Curitiba recebam a recompensa por tal nobre ato que merece. Ponta Grossa e Curitiba, 1897, Krausoft. Olha que incrível que esse cara, ele ficou 5 anos desaparecido por ter ido fazer uma pesca lá no Mato Grosso. Os Guaranis sequestraram ele por 3 anos e ele ficou 5 anos fora de casa. Evidentemente que a família dele de Joinville já tinha dado ele como morto. E ele conseguiu escapar, né, dos Guaranis selvagens e voltar com a ajuda de algumas pessoas de Curitiba para Joinville de trem até a casa dele. Então,
isso é praticamente impensável no mundo de hoje, uma pessoa ser sequestrada por uma tribo indígena, né? Lembrando que Guarani, eu não sei exatamente se ele está falando de Guarani, seria Guarani não seria, mas Tupi com certeza seriam antropofágicos, né? Eles comem, eles são canibais, né? Então, assim, você ser sequestrado por uma tribo indígena, né, brasileira, corre o sério risco de você virar uma janta, né? Então, um agradecimento do senhor Krausoft em abril de 1897 por ter conseguido ajuda a voltar para sua cidade depois de ter sido sequestrado por uma tribo de selvagens, né? Olha que coisa incrível, né? E outra notícia que eu acho muito legal aqui é o Rio Negrense em 1910, né? Que também é o mesmo jornal lá do, dos vermes intestinais, né? Minas Gerais, aqui ó. Em Prados, uma jovem de 22 anos, incluiu com a sua mãe, tentou se livrar do fardo, fruto de um amor secreto, tentando enterrar o seu recém-nascido vivo. No entanto, o crime foi rapidamente descoberto e a polícia realizou escavações e encontrou a criança ainda viva. A mãe, cruel, e sua mãe foram presas, né? A mãe do bebê e a mãe dela, né? Então, a jovem teve um fardo das suas aventuras de amor secreto, né? Você vê, assim, a linguagem, né, jornalística completamente diferente do que seria hoje, né? E assim, todo o contexto completamente diferente, né? Então, colocando que a jovem tentou hum, enterrar um recém-nascido vivo e a polícia acabou descobrindo, né? Outra coisa incrível que tem aqui, né? Aqui nesse jornal A Legalidade de São Bento do Sul, Santa Catarina, de 1897, teve uma briga entre vizinhos que acabou sendo noticiada em 3 edições do jornal. Então, na primeira edição, o vizinho acabou colocando assim, ó: por meio deste, aconselhamos a senhora sim, não precisamos roubar o milho, pois não temos gado estranho no pasto, nem abatemos boi. Lembramos ainda bem do tempo que tínhamos uma vizinha que foi punida por difamação e outras coisas piores. Mas os tchecos são teimosos e obstinados, como vemos agora novamente na Áustria. Ou seja, olha que interessante. Ele colocou um aviso aqui, falando que tem um gado estranho comendo o milho da casa dele. Foi preconceituoso com os tchecos, né, com os boêmios da região, e ele considera, inclusive, que São Bento é Áustria, né, ele está falando agora aqui na Áustria, considerando que São Bento do Sul, em Santa Catarina, é na Áustria, porque provavelmente todo mundo lá era de lá, né. E aí, a vizinha não deixou por menos, e depois ela acabou postando na próxima edição. Senhor John, a busca de vias legais para defender seus interesses está sempre disponível para você e considero esta atitude mais honrada e correta do que difamações e grosseiras infundadas por um jornal. Cada um cuide da sua própria porta. Lembre-se disso, Sr. John, pois se outros começarem a varrer na frente da sua, muitas coisas podem vir à tona que não teriam a honra e você e a sua família. Acima de tudo, pare de insultar uma etnia que você não conhece. O que vindo da sua boca não é só impróprio, mas também ridículo. Além disso, não é bom brincar com essas coisas, como a inexperiência já mostrou várias vezes, pois geralmente terminam com espancamento, né? Então, a senhora Frau não deixou por menos e postou que se você continuar me difamando pelo jornal, a gente vai te espancar, né? Então, e a treta meio que parece que parou por aí, porque o senhor John resolveu não fazer a tréplica para a senhora sim, né? E ficou por isso a briga, a briga dos vizinhos. Então tem 3 edições de jornais que é o vizinho fala, o outro responde, o outro responde. Em 3 edições você vê a briga dos vizinhos no jornal lá em 1897 em alemão. Então você vê que incrível essas notícias aqui de coisas que estavam abandonadas em algum canto e ninguém nunca tinha parado para ver eles. E tá aqui nos jornais onde vocês podem ver. Beleza, pessoal? Conheça o site o Documento Público. Vale a pena ser conhecido e dê uma olhada nas edições aqui. Valeu, pessoal. Até mais.